Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! Meus amados irmãos, é linda a maneira que o Senhor ele se revela através da sua santa palavra. Nós podemos ver muitas vezes o Senhor se revelando no Antigo Testamento ao seu povo de várias formas, de várias maneiras, né? Nós vemos ele se revelando lá quando o povo de Israel sai do Egito rumo à Terra Prometida, ele se revelando, se manifestando através de uma coluna de fogo durante a noite, ou então como uma nuvem durante o dia. Nós lemos que quando era o tempo do templo do rei Salomão, não é? A presença do Senhor se manifestava de uma maneira tão gloriosa que era como se fosse uma nuvem que enchia toda a casa e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha a grandeza da glória do Senhor, não é? Então vocês vejam, meus irmãos, que de várias maneiras o Senhor se manifestou, não é? Como a rocha no deserto que fazia brotar, jorrar água, não é? Que outras maneiras mais? Tantas outras maneiras o Senhor se manifestou. E o Senhor Jesus, quando ele ensinava o povo, ensinava os discípulos, ele ensinava através de parábolas, não é? Ele buscava uma maneira de contar a história de maneira que as pessoas entendessem e absorvessem a mensagem que ele estava querendo transmitir para quem estava ali ouvindo, e não somente isso, né, também para quem viesse após, ou seja, somos nós, né? Então vocês vejam, meus irmãos, que Jesus ele usou uma linguagem que era uma linguagem que era de fácil entendimento para as pessoas naquele tempo. Esta linguagem que ele utiliza aqui neste texto, nós vamos ver que ele usa a linguagem de um pastor de ovelhas, né, à porta do curral, né, e para mostrar o cuidado de um pastor com o redil. Qual que era o cuidado do pastor com o redil? O pastor da ovelha, ele tinha esta profissão e ele apacentava de ovelhas que não lhe pertenciam, não é? Eles eram contratados para cuidar do rebanho, enquanto os donos não estavam por perto. Então vocês vejam que Jesus, e é claro, o pastor ele tinha que ter todo um cuidado com as ovelhas, não é? Ele tinha o cheiro de ovelha no seu corpo, não é? Para que elas o reconhecem quando ele fala, né? Pela convivência, né? Com as ovelhas, com os animais ali no campo, ele fala, as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. E Jesus estava falando isso claramente, isso aqui, que aqueles que não são os pastores verdadeiros das ovelhas, eles falam, as ovelhas não os acompanham, não os seguem, porque ele não tem, a ovelha conhece quem é o seu pastor. Era isso que Jesus estava dizendo. E ele estava dizendo aqui também que ele é a porta, ou seja, que quem não passar por ele não consegue entrar de maneira digna, né, no seu redil, e porque ele dizia, aquele que não entra pela porta, mas pula a cerca, né, ele é ladrão e salteador. Então, não tem como ter parte naquilo que Jesus estava dizendo ali. E é interessante que Jesus ele utiliza esta linguagem para confirmar algo que já havia sido escrito no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. Deixa eu ver se eu consigo encontrar um salmo aqui com facilidade, que eu estava até meditando no dia de ontem nesses textos, né, em que o salmista ele declara por diversas vezes, encontrei no Salmo de número 100, o verso de número 3 diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja, se nós pertencemos ao reino de Deus, não foi porque nós escolhemos, não foi porque nós quisemos, mas foi porque o Senhor planejou isso, né? Ele que nos fez, nos moldou, nos chamou, nos purificou, nos santificou para que pudéssemos fazer parte do seu reino, do seu reino de justiça,
não é? Então, como um pastor que cuida das ovelhas, é interessante, quando nós fizemos certa vez uma série de mensagens aqui na Rádio DTG, falando sobre o Salmo de número 23, você que nos acompanha já há algum tempo deve se lembrar que nós fizemos esta série de mensagens. Nós falamos sobre o cuidado do pastor com a ovelha, que ele unge a cabeça da ovelha com óleo para que afaste as moscas, né, de pousarem nos ouvidos das ovelhas, quando depositarem ali os seus ovos, e dos ovos da mosca vão criar larvas e vão atingir o cérebro da ovelha. A ovelha vai ficar loucona, né, vai ficar maluquinha, né, como nós falamos naquela ocasião, e devido a toda a situação, né? Imagina, larvas no cérebro, né? Então o pastor ele unge a cabeça da ovelha para impedir que essas coisas aconteçam. Então há todo um cuidado. Então Jesus ele utiliza esta linguagem justamente para dizer aos seus discípulos o seguinte: o cuidado que eu tenho com vocês é justamente o cuidado de um pastor, que um pastor tem com as ovelhas. O próprio Davi, lá no Salmo 23, ele reconhece isso. Lembra-se que como ele começa o Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está falando do cuidado que o pastor tem com uma ovelha. Ele estava colocando isso como um comparativo, a maneira que ele reconhecia o cuidado de Deus na sua vida e também a maneira com que ele cuidava das ovelhas enquanto pastor de ovelhas. Então vocês vejam, meus irmãos, que coisa mais gloriosa. Por quê? O pastor ele não deixa faltar nada para a ovelha. O pastor é quem conduz o rebanho aos lugares onde vai ter pastagens frescas para que a ovelha se alimente. É o pastor quem vai conduzir a ovelha até os riachos onde existem águas, onde elas possam beber em segurança, né? Onde os predadores não vão poder tocar nelas, e ainda que de alguma maneira surja um predador, o pastor defende as ovelhas porque ele carrega consigo um cajado, né, e uma vara ou bordão, dependendo da tradução da sua Bíblia, né? Ele usa essas ferramentas, né? O cajado é para conduzir as ovelhas, né? E a vara ou o bordão é para afugentar lobos, ursos, né? Feras do campo quaisquer que possam surgir para tentar fazer das ovelhas sua presa. Agora eu te pergunto, o que acontece com uma ovelha que esteja andando sozinha? Uma ovelha que não esteja debaixo dos cuidados do pastor, uma ovelha que não esteja andando em grupo, não esteja andando junto com o seu rebanho. Ela não vai ser capaz de encontrar pastos verdes sozinha. Ela não vai ser capaz de encontrar água para se refrigerar sozinha. Ela não vai conseguir se sustentar durante muito tempo. Então o que vai acontecer? Ela vai se enfraquecer, né? Estando fraca, desnutrida, vai perder a capacidade de correr se surgir algum perigo. Não vai conseguir escapar das garras de algum predador que surja, né? E também não vai ter como se defender, fraca, desalimentada, desnutrida, né? Como que a pessoa está com falta de água? Ela está desidratada, obrigado Lucas, né? Desidratada e desnutrida, né? Sem força para fugir. O que vai acontecer? Vai se tornar o lanchinho da tarde do primeiro predador que aparecer. E o que a Bíblia nos fala? Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: vigiai, pois o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que é estar ao derredor? Muito bem, aqui está, deixa aqui uma caneta azul. A tampa está cobrindo o redor da cabeça da caneta aqui, certo? Então aqui está a tampa ao redor e o meu dedo passando ao derredor. É como se estivesse, aqui está a caneta, está uma proteção ao redor dela, ao derredor está o inimigo querendo, buscando a quem ela possa
tragar. Então é isso que o apóstolo Pedro estava dizendo. Tomem cuidado, porque se você não estiver debaixo de uma proteção, se você não estiver guardado, né, você se torna uma presa fácil para o diabo, o nosso adversário. Então, meus irmãos, vocês vejam muito bem o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Jesus está dizendo, né, mostrando para os discípulos que é necessário que nós estejamos debaixo do cuidado dele, assim como as ovelhas estão debaixo do cuidado de um pastor. E Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E com base neste texto, muitas vezes algumas pessoas pensam assim: é o pastor da minha igreja que vai ter que morrer no meu lugar, né? Ele que vai ter que sofrer com os montes de boleto que eu tenho para pagar, é o meu pastor que vai ter que se virar, né? Porque ele tem que dar a sua vida em meu favor, já que eu sou ovelha, né? E não é isso. Por quê? Se você observar o texto, pelo menos na minha Bíblia, está aqui dizendo: eu sou o bom pastor, ou um pastor com P maiúsculo, porque Jesus está dizendo: eu não sou um pastor qualquer, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, o pastor dos pastores. E ele estava dizendo que ele daria a sua vida pelas ovelhas. E por quê? Porque se Jesus não entregasse a sua vida no lugar da nossa, nós não teríamos quem pudesse nos defender da ira, até mesmo da ira do próprio Deus. Veja lá, da fúria do adversário das nossas almas. Então você veja, meus irmãos, qual é a importância de nós e a necessidade de nós termos um bom pastor, tal qual é Jesus. Jesus, ele é o bom pastor que entregou a sua própria vida no nosso lugar. Então você veja, meus irmãos, como nós precisamos disso, né? Há uma canção antiga do grupo Prisma Brasil que se chama Salmo 23 e que tem uma frase muito bonita que encerra uma estrofe que diz: eu sou uma ovelha que precisa de um pastor. Nós precisamos de Jesus. Não podemos dar um passo sequer sem que ele esteja com a gente, porque nós não somos capazes sem ele. Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E nós não seríamos capazes de ter alimento espiritual sozinhos se não fosse por ele, se não fosse pelo Espírito Santo que nos ensina através da palavra de Deus. Não seríamos capazes de sobreviver aos ataques do adversário se não estivéssemos ele por nossa defesa, a sua palavra como nossa defesa. Não seríamos capazes de sobreviver neste mundo vil e terrível se não fosse a proteção dele sobre nossas vidas. Então, meus irmãos, vocês vejam o que a palavra do Senhor nos diz aqui hoje. Jesus, ele é o bom pastor. Nós somos ovelhas dele. Fomos criados para estar debaixo da sua proteção. Não fique com este espírito de querer resolver as coisas sozinho. Não fique com esse espírito de querer, esse sentimento de achar que você pode alguma coisa sem que Deus lhe dê aprovação. Mas queira a cada dia da sua vida, como uma ovelha depende de um pastor, você também queira depender todos os dias da sua vida, depender da pessoa bendita do Senhor Jesus. Através de sua palavra, ele vai fortalecer a sua fé. Através de sua palavra, você vai vencer aos ataques do adversário, sabendo que antes de tudo, ele já venceu por nós. Amém, meus irmãos? Então, depois você continue meditando neste texto. Nosso tempo da palavra chegou, mas eu quero convidar você neste momento a unir a sua fé à minha e nós vamos juntos orar agora ao sumo pastor de nossas almas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós neste momento nos achegamos ao Senhor e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que a tua graça nos alcance, o teu poder nos envolva, que o Senhor, ó Deus, guarde as nossas vidas em ti, ó Pai, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, nossos olhos espirituais estejam abertos, ó Deus, para reconhecer a cada dia o cuidado e a provisão com as quais somos brindados pelo céu a cada dia, vindas da parte do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor com graça nos abençoe, para que através da sua palavra encontremos, Senhor amado, um mantimento fresco,
cada dia de nossas vidas, para que a nossa fé não seja envergonhada, não sejamos nós enganados nem confundidos, mas nos aprofundemos na comunhão e na ciência da Tua Palavra, na comunhão com Teu Espírito, na comunhão com o Senhor, vivendo uma vida de adoração. Pai, reconhecemos que somos limitados e que se o Senhor não for conosco, não podemos dar um passo sequer. Guarda as nossas vidas, as famílias, as casas, Senhor. Confirma no dia de hoje as bênçãos e as vitórias do Senhor. Que cada homem, cada mulher que nos ouvem neste momento sejam guardados debaixo da sua proteção e que a vida do Senhor os alcance. Seja por eles, seja sobre eles e seja com cada um de nós. Daqui a pouco estaremos reunidos na tua casa para cultuar ao teu nome e pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, a te adorar, a te glorificar, a te louvar e que sejamos inspirados pela glória do Senhor, ó Pai, a te servir e honrar o teu nome. Te agradecemos nesse dia no nome de Jesus, pois sabemos que o Senhor é quem nos conduz, é quem nos dirige e assim estaremos seguros a cada dia de nossas vidas. Por isso te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus e assim dizemos juntos amém e graças a Deus.